Vai fazer 15 anos já o acidente da Air France. Esse foi outro que chocou também. Esse chocou o mundo. Do mesmo jeito que o Malaysia ela sumiu, esse também ficou um tempo desaparecido, porque o avião ele decola do Rio de Janeiro, ele segue pelo litoral fazendo tudo certo, aí ele passa pro Fernando de Noronha, e aí ele precisa reportar uma posição XYZ mais pra frente, e aí desaparece. Então o avião não chega na França, ninguém sabe onde que tá. Senegal não recebe nada do avião, Fernando de Noronha também não. Só que esse avião já né? A gente tá ainda em geração 3 de avião aí. Ele mandou umas informações pro setor de manutenção da Air France de que algumas coisas estavam erradas no avião. Só que essas mensagens não faziam muito sentido pelo volume que elas tinham. E aí já se sabia que o avião não chegou. Nesse momento já não tem mais combustível, então aconteceu um acidente. Caiu. E aí começa-se a busca. Foi uma busca gigantesca. O Brasil auxiliou bastante nessa busca porque foram águas internacionais. Fizeram uma área de busca baseado. Quando o avião manda a informação para manutenção, ele manda junto a localização dele, que é latitude e longitude. Então eles começaram a fazer naquela área, e aí, mas a maré vai levando destroços, né? Mas já começaram a achar pedaços desse avião, e aí se constatou, putz, ele caiu aqui no Oceano Atlântico. A questão é, por quê? Isso que eu ia perguntar. Por que esse avião caiu? Então, a gente só consegue descobrir várias coisas quando a gente tem as caixas pretas. E as caixas pretas, esse ELT que eu te dei aí de presente, a caixa preta tem um mini LT, que ele fica durante 90 dias. Agora eu não lembro se na época era 90 já, ou se era só 30. Mas ele fica 30 dias mandando pings pro satélite, que é isso aqui. Aqui. E aí o satélite, teoricamente, pega essas informações. Acontece que esse avião ele bateu ali onde ele caiu, as águas são muito profundas. 3.500 metros. Olha a cauda dele aí. Um destroço. Agora fiquei. Qual que é o singular? Eu também fiquei na dúvida. Eu sempre ouvi destroços, nunca é um destroço. Vou colocar destroço porque tem outro popular que vocês não estão vendo, são vários. Isso aí tá flutuando, porque essa peça específica, ela é de material compósito, que é uma espécie de plástico. Então a densidade dela em relação à água fica boiando mesmo, não afunda. Só que era necessário encontrar as caixas pretas. As mensagens que o avião disse que tinha de problemas, você conseguia tentar imaginar o que aconteceu, mas não o porquê que aconteceu. Então era muito importante achar as caixas pretas. Mas antes de encontrar, saiu um relatório falando assim, o avião perdeu o controle e caiu no mar, mas a gente não sabe o que levou lá porque não achou caixa preta. Demorou 2 anos pra se encontrar as caixas pretas desse avião. Caramba! No fundo do mar? No fundo do mar. Você é matemático, não é? Não sou. Estou longe disso, inclusive. Ele faz desenho, né? Imagina, o cara ia achar a caixa preta na profundidade, como os caras fazem. Então, aí, eles tinham a localização onde o avião bateu. Ela não emite nada, a caixa preta. Ela emite durante 90 dias, mas estava tão fundo que o sinal chegava tão fraco no satélite que não dava pra identificar. Esse é um dos problemas que estão mudando. Eles querem mudar o sistema de caixa preta para que seja mais fácil localizar. Que aí não aconteceria o que aconteceu com o Malaysia também. Aí eles chamaram uns cientistas matemáticos que fizeram um tipo de análise estatística de ter uma ideia para onde que esse material foi. Como é que chama? Bayesiana. Um negócio maluco, era maluco que os matemáticos fizeram. E, depois de 2 anos, sendo que a França mesmo gastou 60 milhões de dólares procurando essas caixas pretas com robô. E, o avião caiu aqui, então tem que estar aqui. E não encontrava nenhum avião. Por isso que as pessoas falam assim, vamos encontrar o Malaysia um dia? O Air France disse onde estava e demorou 2 anos para encontrar. Imagina um avião que não disse onde está. É bem mais difícil, Pacífico, né? lá? É o Índico? Lá é o Índico, né? O sul do Oceano Índico. Aí vieram os matemáticos e falaram, olha, pela disposição dos destroços... Bayesiana. Bayesiana, né? A galera tá... É isso aí. Aí, eles falaram, tá mais ou menos nessa área aqui. Aí mandaram os robôs lá, aí encontraram o avião, encontraram as caixas pretas. Aí agora já dava pra reconstruir a história. O que aconteceu pra um avião de última geração, que não tinha nenhum problema anterior, simplesmente mergulhar no oceano, do nada. Porque avião perder controle em voo de cruzeiro já é difícil cair. Se for voo de cruzeiro, então... E aí começa todo o processo de investigação. E aí se descobriram algumas coisas sobre esse voo específico, né? Que eu até tenho 2 vídeos no canal que contam assim, minuto a minuto, o que vai acontecendo. Mas, resumidamente, esses voos internacionais, eles levam 3 pilotos a bordo. Por quê? 2 pilotam e um é o rodízio, faz rodízio. Então eles decolam com 3, aí um vai dormir. Logo que atingir a altitude de cruzeiro, um vai dormir. Aí ficam 2. Aí esses caras voam 3 horas e meia, dependendo da quantidade, né? Quanto tempo do voo. 3 horas e meia, 4 horas. E aí, esse aqui que foi dormir acorda, vai pro lugar de um dos 2 que vai dormir em seguida. No caso, quem tava voando era o comandante e um júnior. Júnior entre aspas, porque quando eu falo júnior, dá a impressão que o cara não sabe fazer nada. E não é isso, 17 anos. É o cara que, sabe fazer tudo. Ei, Júnior, não mexe nela alavanca, eu já te falei. Vai ter que tomar cuidado. Não vai fazer corte depois, hein, Léo? Eu tô falando de júnior aí, ó. Mas é o quê? É um cara extremamente treinado que ele pode voar o avião sozinho. Só que o júnior ele é mais novo do que os outros, em posição hierárquica. Então existia um comandante... Tava mais avançado que ele, não? Isso, era um comandante que tem um montão de hora de voo. Aí tinha o primeiro oficial com um montão de hora de voo. E tinha esse cara que era, teoricamente, segundo oficial, digamos assim.
Aí o primeiro oficial levanta e vem pra cabine pra fazer a troca de turno. E aí começam os problemas, assim, de não seguir procedimentos. Porque existe um procedimento muito bem detalhado, assim, como é que você passa serviço de um pro outro. Sim. E os caras meio que ignoraram algumas coisas lá. E o comandante em si, já quando eles estão aproximando da zona de convergência intertropical, que é onde tem tempestades, ali perto do Equador, onde as caravelas de Cabral passavam a... já ou afundava ou ficava sem vento e os caras morriam de fome do mesmo jeito. Então era difícil cruzar o oceano naquela época de caravela. O copiloto, ele tá meio preocupado, que ele fica falando, nossa, a temperatura tá muito alta e a turbulência começa a aumentar. E ele gostaria de subir, só que o avião tá muito pesado ainda. Ele decolou do Rio tem só 3 horas, então tem combustível pra cacete. O avião não pode subir com tanto peso assim, porque o centro de gravidade não tá no local ideal ainda. Então ele tá meio preocupado com isso. E o comandante tá lendo... nem se liga com a preocupação do cara lá, tá lendo uma revista. E aí quando chega o cara pra trocar, faltava menos de 15 minutos pra eles entrarem no bojo mesmo de onde tava a tempestade. E aí ele vai despreocupado, vai dormir, e aí o outro primeiro oficial assume lá do lado esquerdo, mas não tem assim, ó, a gente já fez isso, a gente já fez aquilo, não tem uma passagem de serviço. E o cara tá preocupado. E aí eles olham no radar, e o primeiro oficial muda alguma coisa no radar, da posição que tava pra uma outra posição pra identificar por onde eles vão fazer o desvio dessa tempestade que tá muito forte. E naquela noite, aquela tempestade, ela tava atingindo 65 mil pés, a cabeça da nuvem. Pô, o avião voa 35. Tava o dobro de altura do que o avião consegue voar. Então nem adiantava tentar ir por cima. Então você tinha que fazer o desvio, ou pela direita ou pela esquerda, o que fosse o que o radar te mostrasse melhor. E eles optam por fazer o desvio por um lado específico, que não era o melhor lado. Parem aí. Paramos aqui, damos um freeze aqui. Tubo de pitot no avião é um negócio que mede a velocidade do avião em relação ao ar. Porque não adianta você saber qual é a tua velocidade em relação à terra. Porque o avião não voa na terra, ele voa no ar. Então você precisa saber a sua velocidade no ar. Por que isso é importante? Digamos que esse avião aqui, que é o meu celular, ele consegue voar... Tá aparecendo aí? Não sei, o cara tá... Coloca aqui assim. Aqui, ó. Não, mas... pode pegar isso, aqui, pega aberto. Isso. Digamos que esse avião aqui, que é o meu celular, ele voa a 100 km por hora. Sei. Beleza? Então, se tiver um vento de 100 km por hora no nariz dele, e ele voa a 100 km por hora, então ele tá 0 em relação ao chão. Concorda? Ele tá voando, só que 100 de vento com 100 no nariz, 0. É 100 menos 100. Então ele tá com 0 em relação ao chão. Então por isso é importante saber a velocidade no tubo de pitot, é pressão aerodinâmica. Porque em relação ao chão, você tá voando seguro, mas você pode estar 20. Se é um vento de 90 e ele voa com 100, então ele pode estar 10 por hora em relação ao chão, mas ele tá 100 por hora em relação ao vento. Sim. Isso é o que importa. Então, os tubos de pitot, neste avião específico, neste modelo de avião, naquela época, tinha sido descoberto um problema pela fábrica. O aquecimento dele não era suficiente em determinadas condições meteorológicas. Ele esquentava, funcionava, só que se uma determinada temperatura fosse atingida, ele não conseguia derreter o gelo. O gelo, na hora que batia nele, virava imediatamente cristal de gelo. Se atingissem determinadas temperaturas, que é chamado de supercooled water. É tipo, a água está em formato líquido ainda dentro da nuvem, mas ela tá tão gelada que qualquer coisa que encoste nela, ela imediatamente vira gelo. Entendi. Já viu uns vídeos na internet assim que a garrafa... Ou quando você vai pegar aquela cerveja geladinha, ela tá líquida. Você põe a mão, congela na hora. Então, essa temperatura, se fosse atingida, virava cristal de gelo na hora. E isso dava indicações erradas pro computador do avião, da velocidade do avião. Então, vamos voltar pra nossa cabine agora. Os caras desviam e eles entram numa zona daquela tempestade que estava com temperatura baixíssima. E dá pra ouvir na caixa de gravação de vozes o gelo começando a se formar no para-brisa, o barulho e alta turbulência. O cristal de gelo se forma nos 3 tubos de pitot ao mesmo tempo. Ele tem 3, que é tripla redundância, e são totalmente independentes. Sim. Na hora que acontece isso, o computador, que é quem voa o avião, ele perde a informação válida de qual a velocidade que eu tô voando. E aí o computador fala, ô ser humano, controla aí, porque agora eu não sei mais de nada. Vem um sinal então pros caras. Vem, acende um monte de alerta. O avião, esse avião tem determinadas leis de voo. Então tem a lei normal, a lei alternada e a lei direta. Que são ordens de, tipo, na lei normal, se o piloto quiser fazer coisa errada, o avião não deixa. Tá. Na lei alternada, se ele quiser fazer coisa errada, o avião não deixa, só umas coisinhas que ele deixa fazer. Na direta, o que ele comandar, o avião vai fazer. Entendi. Porque não tem mais, a proteção. E não tem informação suficiente para ele tomar uma decisão. Isso, então a proteção que o computador faz deixa de existir. Entendi. Só que os pilotos nunca voam sem proteção. Tá sempre funcionando aquilo. Então na hora que começou a... Não tem outra forma de saber a velocidade do vento também. Hoje em dia dá. Dá. Sim. Porque depois que aconteceu isso, você começa a hoje. E se a gente... Na verdade, você consegue fazer por semelhança, você consegue usar ground speed, a velocidade em relação ao solo. Mas precisa de alguns outros fatores. Você tem uma ideia de como o avião tá voando, mas não é certeiro. Mas já existia procedimento, assim, se você perde toda a sua informação de velocidade... Os tubos? De velocidade do avião. Assim, o avião não sabe que velocidade, você não consegue mais confiar em nada. Então existe um negócio que chama pitch and power. Ou seja, você coloca o nariz do avião em determinado ângulo e mantém a potência que você estava fazendo nos motores sem mexer. E aí o avião vai permanecer voando naquela velocidade. Então o computador cai fora,
E aí, neste momento que tá tudo, um monte de mensagem lá, porque, pô, pensa, um computador que tá controlando o avião daquele, vem um monte de informação errada, de problema, os pilotos não tem nem tempo de ver o que tá acontecendo. E aí, o piloto mais jovem, ele começa a subir o avião, como que tentando fazer um negócio assim, pô, eu preciso sair dessa... Mas por que o outro cara, por que ele e não o outro mais experiente? Essa é uma dúvida que fica pra sempre, assim. Porque, e ele fala, my controls, assim, por que... E aí entra assim, né? Se o comandante tivesse feito o briefing, ó, se acontecer alguma coisa, você é responsável por isso, você é responsável por aquilo. Não teve isso. Então, na hora que aconteceu o problema, não existia uma coordenação, assim, eu faço isso, você faz aquilo. O outro tava dormindo, por exemplo, do lado. Não, o comandante foi dormir lá. O que tá do lado. Porque são dois que estão... Ah, não tava. Os dois estavam lá. Os dois estavam lá. Tá. É que tem a conversação dos dois ainda, mas é uma conversa meio descoordenada, porque eles não sabiam o que estava fazendo. O que estava pilotando não dava informação correta pro outro. Entendi. E o outro não conseguia ver o que ele estava fazendo, porque é tudo escuro lá no... Então, esse da direita começou a puxar o manche e o avião começou a subir. Mas lembra que eu falei que ele estava muito pesado? E não dava pra subir? Então ele vai subindo, e ele chega numa altitude em que ele perde tanta velocidade que ele começa a descer dessa maneira aqui, ó. Como assim? Ah, tá. Ele desce assim, ó. Ele não embica. Ele vai descendo com o nariz pra cima. Cara. E aí... Vai perdendo altitude. Vai perdendo, isso é perda de sustentação. Sei. E aí começa a tocar um alarme. Stall, ou seja, tá perdendo sustentação. Só que os pilotos nunca ouviram esse alerta, porque esse avião foi feito pra nunca entrar em condição de perder sustentação. E aí começa uma conversa assim, pô, mas eu não sei o que tá acontecendo, eu tô puxando o tempo todo. E aí o cara fala, não puxa. Empurra o manche, que é pra o nariz descer e você ganhar velocidade. E ele faz isso no primeiro momento. Quando ele tá caindo assim, essa mensagem que avisa que ele tá sem sustentação, a velocidade fica tão baixa que o sistema fala, é impossível estar nessa velocidade. Então eu não vou avisar que tá em stall, porque o avião nessa velocidade não voa. Olha a lógica do sistema. Então ele não dava stall. Quando ele baixa o nariz e o avião começa a pegar velocidade, aí chega naquele limite em que o computador fala, putz, eu vou perder sustentação se não acelerar mais. E ele começa a avisar, stall. Aí ele puxa de novo e coloca na condição em que não tem como recuperar. Levantar o nariz e ele começa a cair. E não tem uma sensação de queda, tá? Porque ele atingiu uma velocidade tal que você não tem mais aceleração. Você só tem a queda. Só que o pitot começou a voltar a funcionar de novo. Mas eles não acreditam no que o instrumento está mostrando. Então, o sistema que indica o quanto eles estão descendo por minuto, chegou a 10 mil pés por minuto. Ele não acredita naquela informação lá. Ele fala, pô, é impossível, meu corpo não tá sentindo que eu tô descendo isso. E não sente? Não. É muita distância para o corpo não sentir, porque não é um... Então, mas é igual quando você pula de paraquedas. Quando você salta, né? Eu falo pula, o pessoal não é pula, é salta. Quando você sai do avião, você vai acelerar até atingir, sei lá, 200 km por hora. A partir do momento que você atingiu, você não tem mais sensação de queda, porque não tem mais aceleração no seu corpo, só tem a velocidade terminal, final. Acontece a mesma coisa no avião. E aí, um pouco mais de conhecimento, eles saberiam, por exemplo, que essa indicação não é de tubo de pitot. O que indica o avião quanto ele está descendo ou subindo não é de tubo de pitot. Isso é de sistema inercial. Então a indicação tinha que ser acreditada, assim, que nós estamos descendo a 10 mil pés por minuto, mesmo sem enxergar nada, mesmo sem meu corpo sentir. Mas enfim. Não conseguem resolver o problema e começam a chamar o comandante lá, o que foi dormir. Aí quando o comandante chega, eles não conseguem passar pro comandante tudo o que aconteceu. Que o primeiro momento é que eles sabiam que a velocidade estava errada no início do problema. Eles nunca falam isso pro comandante. E o outro lá puxando o manche pra trás o tempo todo e o avião não recupera. Até que quando ele chega, quando ele fala que tá puxando, o comandante, não, desce o nariz, desce. E aí ele começa a descer o nariz de novo, o avião começa a ganhar velocidade, mas aí não dá tempo, porque ele atinge o oceano. Então vamos lá, o que dava pra ser feito, sabendo do problema? Se sabendo do problema hoje... Congela os Então, hoje, aí entra diversas coisas. Por exemplo, naquela época não existia treinamento para as tripulações de como recuperar um stall em alta altitude naquele específico modelo de avião. Porque era muito... Porque não ia acontecer. Porra. Então, isso foi uma das coisas que mudou. Falou, pô, a gente precisa dar treinamento para recuperação. Na verdade, os militares faziam isso. Porque é mais fácil um avião militar perder, né, ficar em condição estranha lá em cima do que um avião civil. Então, passou a ter esse treinamento a cada 6 meses. Os pilotos têm que fazer um treinamento de recuperação de stall com avião em manual. Esse é um ponto. Segundo, aprender a voar na mão sem o auxílio dos computadores. Isso também foi reforçado. Segundo, o treinamento da Air France teve que ser modificado em algumas coisas em relação a esses procedimentos. Até a troca de pilotos, como é que é feita, hoje em dia mudou depois desse acidente. Então, novamente, como eu disse, né, não é uma coisa só, são diversas coisas. O uso do radar. Como é que você analisa, assim, para identificar que, pô, o radar às vezes pode estar mostrando que o negócio tá bom, mas você tem que, baseado nas condições que você tem em volta, você tem que analisar, pô, ele não tá bom. Mas nesse caso, o que foi a avaliação errada do radar? Eles seguiram por um lugar que não era o melhor. Porque analisaram ruim. A gente não sabe o que eles estavam vendo na tela, porque isso a caixa preta não grava o que eles estavam vendo. Eles falaram. Grava o que eles falavam e quais eram os parâmetros do avião. Mas o que se sabe é que os aviões que passaram na frente dele, naquela noite, e os que passaram logo atrás dele, eu tô falando logo atrás, é 1 minuto e meio depois, 3 minutos depois. Tanto que passou 3 minutos antes quanto que passou 3 minutos depois, eles desviaram pro lado oposto do que o Air France desviou. Então a decisão foi errada. Foi baseada no... isso aí é... Essa daí não... O que são essas coisinhas aí? Isso aí, cara... Tá muito fechado. Eu não sei se é tubo de pitot, porque tem o... Ele tá parecendo que é uma vane, isso aí. É indicador de ângulo de ataque. Eu coloquei como tubos de pitot, aí apareceu essa imagem. Então, esse aí pode ser um modelo novo, mas tem o modelo era diferente na época, tá? Isso eu não sei se é uma vane mesmo ou se agora vem. Eu não sei nem que avião é esse. Tá. Você acha outras fotos aí, né?
Cara, pra falar. Mas esse é incrível então, né? E, pô, ali tinha, né? Tinha até um príncipe brasileiro lá, né? Entre os passageiros, se eu não me engano. Pô, um avião desse que atravessa o oceano, né? Muita gente. E eu tenho um compadre, que inclusive ele é um mecânico de avião. Aliás, olha que curioso. Um dos caras mais ricos que eu conheço, ele não é piloto, ele é mecânico de avião. É mesmo? Que é esse cara. Ele tem uma oficina que faz reparos em turbinas de jatos executivos. Ele é o maior das Américas. Assim, ele já tem oficinas em diversos lugares do mundo, que é o Davidson. Um super mecânico de aeronaves. E aí que mostra, né, quando eu falo, pô, o mecânico pode chegar em qualquer lugar. Tá difícil achar ele ainda. Tá. É que é muito pequenininho, né? Eu tô tentando achar uma imagem grande que dele. Mostra? Tá. E ele ia pegar esse voo, cara. Ele tava indo pra Paris. Nesse voo? E aí acontece alguma coisa que ele não consegue embarcar naquele dia. E aí ele vai no dia seguinte. No mesmo voo. Meu Deus. Não achou? Tubo de Pitot? E quanto tempo depois resolveram aí? Então, demorou 2 anos pra se saber disso. Porque tinham que achar... Tinha que achar a caixa preta. Aí quando acharam, aí o relatório foi anexado, né, as novas descobertas, e aí entrou diversos procedimentos, cara. E aí entra, né, recentemente teve um caso na justiça, né, dos familiares, né, das vítimas, que eles entraram com processo contra a Air France, contra a Airbus, e teve um julgamento recentemente que eles perderam. E as pessoas ficam falando, pô, mas tá na cara que houve negligência, né, Por que eles perderam a ação? É isso daí? É isso daí, ó. Tá. Que aí mostra como formaria Isso que o gelo, os cristais de gelo. Tem uma coisa que melhorou pra isso não acontecer também? Tem. Então, como eles já tinham identificado esse tipo de coisa, os tubos de Pitot, eles já estavam sendo substituídos. O fabricante desse tubo já tinha feito um novo modelo que não era suscetível a isso. E quer saber que esse avião, quando ele chegasse na França, ele ia trocar e colocar os novos. Cara, olha que... Não é coisa de Deus isso. Às vezes eu fico pensando assim, falo, pô, não é possível, cara. Tudo, não tinha salvação, parece, né? Tudo deu errado. E era voo Da Air France. Então, de quantas horas um voo desse? Rio-Paris deve ser umas 11 horas. Por aí. 10 horas e meia, 11 horas. Tá. Que esse entra naquelas estatísticas bem pequena mesmo, que é acidentes que acontecem durante a fase de voo de cruzeiro. Isso é muito difícil. Porque a maior parte é decolagem ou aterrissagem. E aí você vê, ó, enquanto não se resolvia essa questão de tubo de Pitot, o avião foi obrigado a voar com 2 tubos diferentes. Um fabricado pela Thales, que era esse modelo, e o outro pela Goodyear, a Goodrich. Porque é uma maneira de você não ter problemas iguais, né, em sistemas diferentes. Porque tem que manter a redundância. A aviação leva isso muito a sério, cara. Então esse aí foi outro desastre. Esse marcou muito também. Muita gente hoje tem medo de voar por causa desse acidente.